Agro. Oferecimento Pantanal Trading. Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre melhoramento genético de animais, pensando em reprodução animal, né? O que isso tem a ver? O que tem a ver melhoramento genético na fazenda, no laboratório, nas instituições de pesquisas? O que isso impacta na mesa do consumidor? Exatamente. Ontem, eu comi uma carne dura ontem em casa, hein? Parecia carne de pedra. Já comeu carne de pedra? Já, né? Todo mundo já comeu carne de pedra. Sabe aquela carne durinha? Sim. Então, o que é só, na verdade, a maciez da carne? Não, tem outros fatores. Aumento de produtividade, meio ambiente. Mas o que tem a ver meio ambiente? Se eu diminuo o ciclo de produção, eu estou tirando o animal mais cedo do ambiente. O custo também, né? O custo também. Eu estou tirando o animal mais cedo. E também estou colocando comida mais rápido na mesa das pessoas. Eu diminuo o risco de comida alimentar no mundo, porque o mundo tem risco alimentar. O número de pessoas crescendo no mundo, doenças aparecendo. Então nós temos que ter tecnologias que vão garantir o fornecimento de alimento no mundo. Mas quem vai falar conosco sobre esse assunto? Tá aqui essa moça, essa mineirinha aí. Você sabe que ela é mineira? Tô sabendo já. Ela é, além de mineira. Não tem nem como não saber, né? Ela começa a falar, você já percebe assim a diferença. E ela torce pro Atlético Mineiro, sabia? Bom dia, professora Eliane Costa e Silva. Bom dia a Lili. Todos. É Lili ou Lili? Lili, todo mundo me chama de né? Lili. Professora Lili. Bom dia, Éder, bom dia, Thaís. Bom dia, professora. Muito obrigada pelo convite. Mineiríssima, atleticana, feliz da vida agora. Me desculpem os flamenguistas, mas 2 vitórias em cima do Flamengo é sempre um prazer. Tá engasgado desde aquela época que o Reinaldo jogava bola e eles roubaram o campeonato do Atlético Mineiro e quebraram o Reinaldo, lembra disso? Final em Goiânia do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro bem. Eu também me lembro bem. Você é torcedor, hein? Acompanha? Isso. Olha, deixa eu só abrir o coração agora. Vou abrir o coração. Tô muito feliz de receber você aqui, viu, Lili? Era uma expectativa que eu tinha desde que o programa começou, viu? Sim, a gente tá sempre falando que eu viria, né? Vim, tô aqui. Ela é professora da FAMES, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS. Da UFMS, né? Ela é professora, coordenadora e pesquisadora. Não, coordenadora não sou mais. Não é mais coordenadora? Muito trabalho, professora? Saí da administração. Eu toquei um programa de pós-graduação 6 anos, agora preciso de descanso. Você não está mais na pós? Não, eu continuo. Não, mas não como coordenadora mais. Mas não como coordenadora. Gente, eu fiquei encantado uma vez que eu fui, ela me chamou para dar uma palestra lá, sobre agronegócio para os alunos dela de doutorado, se não me engano. Doutorado. Uma disciplina que a gente tem de comunicação. Né? De comunicação. Fui falar, inclusive, por conta da Rádio CBN. Né? Eu fiquei encantado com o comprometimento das alunas dela. Mas que povo comprometido, né? Por que eu tô falando isso? Outro dia, conversando com um amigo meu, que é um jornalista, um grande jornalista, e ele falando das dificuldades que o setor jornalístico está enfrentando nas redações, a qualidade do ensino nas faculdades, trazendo jornalistas que nem sabem escrever o português, hein? Não estou falando nem técnicas de redação ou de jornalismo, estou falando de português. Sim, o básico. O básico do sofrimento. E eu vejo que não é a faculdade que faz o aluno, né? É o aluno que faz a faculdade. Ele tem que se empenhar, ele tem que buscar. Eles estão entrando cada vez mais cedo, acho que menos preparados. A qualidade de ensino no Brasil caiu muito, então a gente tem problemas sim com o português, porque as pessoas não leem, né? Então essa leitura rápida só de WhatsApp, WhatsApp, que você usa abrevia tudo códigos, e cria, limita muito depois para a expressão e para a capacidade de interpretação. Isto é um problema que é geral, né? É independente de origem, de classe social. Você não vai ver esse problema, é porque a educação pública é pior. Não, é um problema geral, é da geração mesmo. Eles leem pouco. Existem os que fazem a diferença. Por exemplo, a minha filha, por exemplo, lê muito, então ela consegue se expressar muito melhor. Mas é uma dificuldade hoje dentro das universidades. E a gente bate muito o pé sobre isso. Eu, por exemplo, tenho o hábito de fazer muito prova aberta para forçar eles a escreverem. Eu falo, gente, vocês precisam aprender a expressar a ideia. E escrever faz a diferença quando você, né? Sim, você vai fazer um relatório depois para alguém e você não consegue transmitir o que você pensa, né? É uma questão de comunicação, né? Houve uma troca, né?
por esse aparelhinho que a gente fica na mão, porque isso virou uma mão, né? Porque agora a nossa mão é um smartphone, né? A gente não tem mais uma mão, a gente tem um smartphone. A nossa mão é um smartphone. E mudou esse hábito, né? Eu vejo lá em casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho um mais velho de 25 e tenho um pequeno de 8. O de 8 não pega nada para ler, só consome internet. O meu filho é assim aprende também. muita coisa, aprende. De fato, ele tem informações que às vezes eu me surpreendo. A informação vem mais rápido, né? Só que a maneira. E pede, vamos ler um livro. Não quero ler livro, eu vou aqui no celular. Ele só lê no celular. Algo mastigado. E pega uma coisa mais resumida. Você acha hoje no celular, se o professor mandar você ler um livro, tem resumo na internet do livro. Exatamente. E aí eles não leem. Tem vídeo de alguém falando que leu, mas trazendo a informação, contando. E isso dificulta muito, porque na hora de expressar e de colocar no papel, e às vezes de elaborar uma ideia com lógica, eles não conseguem, porque eles trabalham sempre com informações picadas. Eu não quero dizer que a medicina veterinária é mais importante que a comunicação, não é isso, né? Em termos de grandeza profissional, não é isso. Mas é que para escrever, claro que exige um pouco mais de leitura. Mas eu jamais imaginei que também na medicina veterinária vocês estavam sofrendo com essa questão de falta de conhecimento de português, de leitura. Em todas as áreas. Porque o medo de quando alguém vai para a área técnica é de que não seja um bom profissional no diagnóstico, né? Não no escrever. Não, olha só, comunicação é tudo. Se você faz um trabalho dentro de uma propriedade e não consegue comunicar isso bem para os funcionários, os peões, o produtor, para trazer a elaboração desse processo e resolver a questão, você vai chegar lá, você vai ser só um executor. Você não muda o ambiente. É preciso ter comunicação. Isso é uma questão, assim, a comunicação é inerente ao ser humano. Você não consegue trabalhar em equipe se você não tiver uma boa comunicação. É verdade. Né? Embora, óbvio que não vão ter a preparação, não vão conseguir ter a preparação de um jornalista para elaborar o processo de comunicação, claro, né? Na linguagem jornalística, né? Na linguagem jornalística, mas eles precisam toda hora utilizar o meio de escrita, mecanismos de comunicação para transmitir mudanças no ambiente. Porque senão você a linguagem, né? Inclusive o meu TCC é baseado na linguagem da comunicação. Eu trabalho justamente sobre isso. Falando nisso, eu percebo que a linguagem está mudando muito, inclusive no jornalismo. Quem viu o meu vídeo lá do canal AZ, que eu coloquei ontem no ar, trazendo uma notícia sobre a celulose aqui em Mato Grosso do Sul, essa questão aí da maior indústria, a maior fábrica de celulose, eu busquei adequar a maneira de falar, né, a linguagem para a internet, porque esse modelo nosso também de jornalismo que a gente tem aí, tá mudando. Eu tô na comunicação de rádio já e televisão há 35 anos. A linguagem de ontem e de hoje não é a mesma, mudou a maneira de comunicar com as pessoas, né? Tem uma velocidade diferente hoje e a gente tem que adequar, mas a essência do conhecimento do português, né, da gramática, da concordância não muda, né? Isso não muda. Isso tem que sempre permanecer. Bom, saímos do nosso tema, né, Thaís? Saímos um pouco. Mas foi legal, gostei até para a sardinha para o nosso lado. Não, vamos falar de melhoramento genético, esse é o assunto de hoje. Exatamente. Vamos lá daqui a pouquinho, olha, já vão chamar o repórter da CBN. Vamos falar um pouquinho mais da Eliane Costa e Silva, professora aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Medicina e Zootecnia. Medicina e Zootecnia, né? Medicina veterinária e Zootecnia. Né? Quanto tempo você está aqui dando aula? Ixi, assim, eu cheguei em 93. 93. Com 25 anos fui dar aula para um bando de marmanjo. E cheio de. Acho que naquela época 4 ou 5 mulheres só dentro da faculdade como professoras, e eu era das poucas que queria mexer com bovino. E ainda por cima na área da reprodução. Nova, loira, bonita e 25 anos. Loira de reprodução, imagina. Você imagina o gás. Imagina a cena lá em 93, quando chegou, né? Para dar aula, para o marmanjo. Não, imagina, assim, eu vejo que você deve ter enfrentado muito preconceito, né? Imagino, não sei, porque acho que essa área é extremamente... Mudou. Ou está mudando, não, né? Não mudou muito. Não muito. Ainda existe. Existe, existe preconceito, mas eu acho que naquela época era um pouco pior, mas também a gente aprendia a levar isso de uma forma mais leve, entendeu?
Porque hoje as pessoas se ofendem. Muito fácil, né? Muito fácil, e isso vira um atrito, né? Eu aprendi com meu pai que tem certas coisas na vida assim, você escolheu trabalhar no meio que é machista, então aprenda a enfrentar a situação e não a se ofender e se recolher com ela. Então eu acho que o que a gente precisa mudar é a forma de levar isso, né? Você tem que aprender a rir e colocar a pessoa no lugar dela, sem criar um atrito maior ainda. Habilidade mesmo, habilidade, né? Habilidade de gestão da situação, né? Então fala um comentário, você fala você dá uma risada, fala, moço, peraí, eu não gasto beleza nem sorriso para fazer isso, é só competência. Então assim, você escuta muita coisa. Eu escutei dentro da universidade, por exemplo, que, com perdão da palavra, né, eu conseguia uma diária porque eu tinha usado os meus atributos femininos, tinha dado para alguém para poder resolver o problema. Eu falava, não, meu querido, foi só competência, até você consegue. E o trabalho mostra isso. Né? É verdade, infelizmente, esse sexismo, né? Não falo nem pelo fato de incompetência profissional, nem digo que talvez seja essa a tônica da mulher dentro do agro, mas é essa coisa da sexualidade, né? Do cara chegar e querer achar que a mulher é um objeto que você vai manipular de maneira fácil. Depende muito também da postura que a gente adquire, sabe? Antes eu não precisava dizer isso para as minhas alunas e meus alunos, mas hoje a minha primeira aula, antes de ir para o campo, na área da disciplina de andrologia, eu tenho que ensinar como se postar. Olha, gente, não é para ir decotado, não é, macacão é um número maior pra gente poder trabalhar com tranquilidade, é fechado, vontade, né, também. Porque senão você cria problemas, né? Então eu falo que o que tem que chegar numa propriedade rural primeiro é o profissional. Legal. Independente de ser homem ou mulher, é o profissional. A mulher é só um detalhe, tem que ser um detalhe. Se você chega numa fazenda com uma postura de quem tá indo pro shopping paquerar, você vai ser vista só como mulher. Tomou pedrada, é verdade. Né? Então você precisa adquirir postura. Eu falo, você pode ir com batom? Pode. Mas você não vai com batom vermelho, de unha vermelha, comprida, não sei o quê, roupa decotada. Você vai vestida como uma pessoa que tá indo trabalhar e a mulher tem que ser lá dentro. Sabe que a minha mulher é veterinária. Não é mais, né? Ela pediu baixa do CRMV dela. Trabalha com a Mary Kay hoje, a diretora de grande sucesso da Mary Kay, anda de carro cor-de-rosa aí pela cidade, todo mundo já viu. E ela é sua amiga de farda aí, de veterinária. Logo que eu falei, nós conversamos muito sobre essa questão dessa sexualidade, desse avanço do homem em cima de uma mulher profissional. E ela sempre me contou o seguinte, que a primeira coisa que ela aprendeu foi dar a mão para as pessoas. Dá sua mão aqui, Thaís. Ela dava a mão sempre assim, quer ver? Ó? Isso. Sempre a mão assim, firme empurrando para frente. Apertava a mão do cabra e empurrava ele para frente. Se coloque no seu lugar. Já para poder, né, dar um sinal de que ela é que manda ali. Exato. Gente, tô gostando dessa conversa, mas depois do Repórter CBN, nós vamos falar sobre melhoramento genético, porque é o assunto de hoje também aqui. Tá certo? Daqui a pouquinho voltamos. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 25 de junho de 2022. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o chefe de uma quadrilha de ambulantes que praticava crimes contra turistas. A prisão ocorreu em Copacabana, na zona sul do Rio. Contra o acusado, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude e associação criminosa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O Corpo de Bombeiros não descarta nenhuma hipótese para o incêndio de grandes proporções que deixou 11 pessoas mortas na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul. O incidente aconteceu em uma clínica privada para dependentes químicos. Entre os mortos, 10 eram pacientes e o outro era monitor. Outras 2 pessoas estão internadas. Segundo o prefeito de Carazinho, o local estava com alvará de funcionamento em dia. A
parada gay que aconteceria hoje em Oslo, na Noruega, foi cancelada após um ataque em um pub LGBTQIA+ da cidade. 2 pessoas morreram baleadas. Outros 10 frequentadores foram hospitalizados, 3 deles em estado grave. Os investigadores acreditam em ataque terrorista ou crime de ódio. O suspeito de ter disparado os tiros, um cidadão norueguês com origem iraniana de 42 anos, foi detido logo após o ataque. Com gols de Tyson, Edenilson e Alemão, o Internacional goleou o Coritiba por 3-0 em Porto Alegre. Com a vitória, o Colorado se mantém na 3ª posição com 24 pontos. Outras 4 partidas dão sequência à 14ª rodada da Série A do Brasileirão neste sábado. Atlético Paranaense e Bragantino, Flamengo e América Mineiro, Corinthians e Santos e Atlético Mineiro e Fortaleza. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam primeiro Fórum RCN de Economia. Vamos discutir o planejamento econômico regional e criar um espaço para expor e debater ideias, ações e desafios do desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso do Sul. O Grupo RCN convidou grandes nomes do cenário da economia nacional para contribuir com esse debate. Entre os convidados está Alexandre Mendonça de Barros, professor de Economia Agrícola pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Dom Cabral. Zeina Latifi, a economista mais influente do Brasil, segundo a revista Forbes. Antônio Maciel Neto, eleito por 8 vezes o melhor CEO do Brasil. Liderou grandes empresas como Grupo Itamaraty, Ford, Suzano Papel e Celulose e Grupo Caoa. E para mediar todos os debates, convidamos a jornalista e apresentadora Natuza Neri, o nome mais importante da atualidade no jornalismo político e econômico no Brasil, comentarista da Globo News e da Rádio CBN. Primeiro Fórum RCN de Economia. Anote na sua agenda, dia 28 de junho. Informações no rcn67.com.br/CBN em ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Farmasul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em Gestão de Negócios. MS Gás, Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. ACICG, a casa do empresário. Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. E Reenergiza. Somos energia em evolução. Apoio Shopping Campo Grande, Academia CEO, Calas Mídia. Primeiro Fórum RCN de Economia. Realização Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. O BDM Digital está com um novo aplicativo, muito mais moderno e com novas funcionalidades. Você que é usuário ou parceiro do BDM Digital, baixe o app no site bdmercantil.com.br para iOS ou Android. Após abrir o app, faça seu cadastro, informe o nome para a sua conta, crie uma nova senha de acesso e importe a sua antiga conta, inserindo a chave de 15 palavras. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe BDM Digital no site bdmercantil.com.br. Domingo é o melhor dia da semana e eu posso provar. As lojas de departamento do Shopping Campo Grande agora abrem mais cedo, todo domingo a partir das 11 da manhã. É mais tempo para você aproveitar. Shopping Campo Grande, presente na sua vida. Bom negócio é economizar. Informação para você que deseja estimular as vendas e economia para o seu negócio. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. O mês
mês das festas juninas já começou. As comidas típicas são uma ótima oportunidade para empreender. Canjica, pipoca, curau, pamonha, tem muita coisa gostosa que você pode fazer e vender sob encomenda e a pronta entrega. Uma boa dica é comprar os produtos com antecedência e no atacado. Assim você economiza e acaba lucrando mais. Bom negócio é economizar. Oferecimento Forte Atacadista. Economia para o seu negócio e para a sua casa. Aqui é bom negócio todo dia. O Sebrae, parceiro dos empreendedores, multiplicou sua força de atendimento em todo o estado. O Esquadrão Sebrae chegou para acompanhar de perto sua empresa, para ela ir cada vez mais longe. Melhoria na gestão, consultorias personalizadas, como gerir com excelência e lucratividade e muito mais. Não importa a distância, o Sebrae vai até sua empresa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Política, economia, saúde, esporte e um time de colunistas de primeira aborda os temas mais relevantes do Mato Grosso do Sul. Informação para você formar a sua opinião. CBN Campo Grande, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Apresentação, Daniele Escher. Oferecimento, Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, construtora Saraiva de Resende. Conheça o edifício Gibran, o empreendimento mais que completo. E festa junina no Açaí. A festança da economia é aqui. CBN Agro. Oferecimento Pantanal Trading. Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos. Apresentação, Éder Campos e Thaís Sintra. Muito bem, de volta, são 8 mais 39 minutos e a gente vai seguindo aqui com o CBN Agro, hoje recebendo a professora doutora Eliane Costa e Silva, a Lili, professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de medicina veterinária e também zootecnia. Tá gostando de conversar com ela, né, Thaís? Nossa, muitas histórias aqui nos bastidores, hein? Um dia nós poderíamos escrever um livro, Bastidores do Agro, o que você acha, hein? Vai dar história, hein? Acho legal. Vamos fazer aquele podcast que a gente tava. O podcast é bacana. Falando em podcast, deixa eu aproveitar e convidar mais uma vez os nossos amigos para me acompanhar no meu canal lá no YouTube, o canal AZ. O Agro de A a Z. Uma linguagem bem diferente, descontraída nesse mundo, nesse universo novo aí do podcast, tá certo? Vamos lá. Thaís, vamos agora então falar sobre o assunto principal do programa de hoje. Gostoso conversar com a Lili, né? As histórias que ela conta desde a formação dela até agora, um pouco do compromisso e comprometimento dela como professora aqui na Federal. A gente sabe que as instituições têm grandes responsabilidades em formar profissionais. E é isso que nós precisamos, de profissionais qualificados, mas eles têm que passar pela base, e a base é o aprendizado, o ensino. Exato. Mas agora a gente vai trazer aí um assunto sobre reprodução animal, é isso? Exatamente. Professora, queria que você começasse explicando, eu estava até lendo aqui, ela mandou um material pra gente, artigo aqui pra gente conferir. Inclusive teve uma pesquisa, né? Você falou agora, a gente estava conversando aqui no comecinho, antes nos bastidores, e você falou dessa pesquisa. Queria que você contasse um pouquinho. O material que eu tenho aqui fala de ultrassonografia testicular, identifica touros Nelore super precoces. Primeiro eu queria que você começasse explicando o que é precocidade para quem está ouvindo, para a gente entender, né? O Éder falou que tudo isso influencia na questão da qualidade da carne, o tempo, o custo, mas primeiro eu queria que você começasse explicando, né, didaticamente como você faz, o que é precocidade, né, falando um pouquinho para os nossos ouvintes. É até muito importante a gente explicar para que as pessoas não confundam com fertilidade do animal adulto, né? Precocidade é o animal que entra em puberdade mais cedo. E qual é a vantagem, né? Um dos grandes problemas que a gente tem na bovinocultura é o ciclo longo de produção. Então nós precisamos ter formas de encurtar isso.
né? Eu não tenho como encurtar o tempo gestacional, né? Que é a natureza. Não há como, que faz parte da natureza, mas eu posso encurtar a entrada do animal da puberdade e diminuir o meu tempo de recria, que é uma das coisas mais caras para nós. É um período em que o animal teoricamente não está produzindo, né? Eu estou preparando ele para produzir. E isso já foi muito longo. O animal saía da desmama, gastava 2, 3 anos para entrar em reprodução, né? Então você imagina o tanto de animal que você tem que manter numa propriedade para ter uma produção de bezerro, um ciclo de produção que seja lucrativo, né? Então se tornava o ciclo de produção muito longo. A gente ia abater animal com 4, 5 anos, 30 anos atrás. Muito tempo, né? Então a gente precisava encurtar isso. Então a primeira coisa é, qual é o ponto mais caro? A nossa área mais cara é o ciclo de reprodução, porque eu crio o animal muito tempo para que ele comece a me devolver com um bezerro, né? Ou vários bezerros no caso dos tourinhos. Então a gente sempre tentou diminuir isso. Começamos há 30, 40 anos atrás, várias fazendas, uns 30 anos mais ou menos, começaram os desafios de precocidade. Obviamente que sem nutrição você não consegue fazer isso, porque o ciclo de recria, se você tiver uma seca no meio, o animal perder peso, e tem relação com uma boa alimentação, entrar em puberdade mais cedo. E também fazendo seleção em cima das fêmeas. Os machos, a gente usava o perímetro escrotal como forma de seleção, e isso tinha uma boa correlação com a entrada da idade de puberdade, principalmente no período em que a gente tinha a idade de puberdade dos animais, dos bovinos, na faixa dos 17, 18 meses, né? Então a gente, nesse caso, a gente procurava trabalhar com indivíduos que iam nascer, desmamar, né? A primeira estação de monta ele estava na recria, não ia trabalhar. A segunda estação de monta, alguns animais também estavam ainda na recria, e às vezes lá com 3 anos aqueles tourinho ia ser vendido como reprodutor, né? E a fêmea ia parir a primeira vez. Então começamos recuando isso para a entrada da puberdade aos 17 meses, porque aí ele poderia ser usado no segundo ano de vida. Com 24 meses, mais ou menos 27, 28, eles entravam em reprodução, né? Que seria primeira estação de monta no pé da vaca, segunda estação de monta na recria, terceira estação de monta trabalhando. Então, um investimento relativamente longo para você ter retorno desse animal. Aí eu falei, gente, precisa encurtar isso. Começamos encurtando com as fêmeas, foi um desafio muito longo, muita gente começou, tinha 10% de taxa de gestação de fêmea de 12 a 16 meses no começo, hoje elas entram entre 10 e 14 meses, e tem fazendas hoje já com índices de 70% de prenhez. E isso para determinadas raças, como que funciona? É um problema para nós dos zebuínos, né? Porque os animais de origem europeia, Angus, por exemplo, tem pressão de seleção para isso há muitos anos. Então são 200, 300 anos de seleção. O holandês entra em puberdade com 6, 8 meses, por exemplo. Então é tempo de seleção, né? Bem organizada, bem pontuada. Aí, e a gente sempre teve aquele paradigma, né? Zebu é tardio, né? Lore é tardio. E ninguém nunca pensou nisso. E esses dias eu fui dar uma palestra sobre inovações, né? E eu fiquei fazendo uma avaliação sobre o que eu tinha feito de inovação, lá na PUC Minas. E aí cheguei lá, eu falei assim, olha, gente, eu acho que talvez quando a gente fala em inovação, todo mundo espera que a gente venha falar de máquinas, informática, tecnologia. Mas às vezes a inovação está na ideia. A inovação está no fato de você se distanciar do problema e tem todo mundo olhando para aquele problema por esse lado, você troca de lado, vai para o lado contrário e fala assim, olha, tem outra solução. Então, a inovação pode ser um novo olhar sobre o problema. E essa foi uma inovação que eu fiz há 15 anos atrás, porque eu fiz uma revisão na minha vida, eu falei, toda vez que me chamaram de doida quando eu fiz uma ideia, quando eu soltei uma proposta de pesquisa, é porque era inovador demais para aquele momento. É isso aí. E há 15 anos atrás, quando eu pus esse projeto de precocidade para macho, de começar a desafiar e avaliar se eles não estavam em puberdade com 12 meses de idade, logo após a desmama, né? Antes do primeira estação de monta, que eles passariam longe da mãe, me chamaram de doido. Agora ela pirou de vez. Você vai querer colher tá sendo de tourinho de 10, 12 meses?
Eu falei, a gente tem que ver se tem algum, né? E a primeira vez que nós fizemos, nós achamos um no meio de 400. Nossa, que trabalho. Um único animal. E hoje a gente tem 45 fazendas e cerca de 25 a 30%, em algumas fazendas 45% dos tourinhos são super precoces. Deixa eu primeiro eu vou te pedir uma explicação sobre isso, até pra gente mostrar para quem do centro urbano como que isso acontece. Depois é uma pergunta efetiva mesmo, tá? Mas aí eu vou te pedir uma explicação sobre esse assunto. Quando nós falamos em encurtar ou trazer a precocidade sexual dos animais, tirando aí desse período de 2-3 anos para o primeiro prenhez da vaca, né? Trazendo aí para uma precocidade para 10 meses, 12 meses, são as precocinhas. Eu gostaria que você comentasse como é feito isso, né? É seleção de animais que têm a característica de precocidade ou isso é feito através de produtos químicos, hormônios? Como é que é isso? Não, é feito através de desafios, né? Desafio de exposição dessa fêmea a touros ou a inseminação, né? Não se deve induzir o processo, né? Nos machos não há nenhum tipo de uso de hormônio, nada, é natural. Eles têm que apresentar a produção de sêmen. Característica então característica do indivíduo. A gente está selecionando características do indivíduo. Tem mais ou menos uma herdabilidade que tem variado entre 20% e 30%, né? Que é muito bom para uma característica de reprodução. Então, eu selecionando esses animais, eu consigo fixar essa genética de precocidade em pouco tempo, tá? Então, nós temos rebanhos que a gente começou a fazer seleção de machos há 4 anos atrás e eles já caíram a idade, a puberdade de 17,5 meses para 14,4. Quer dizer que ele produz sêmen com essa idade, é isso? Isso. Sêmen mas viável, presta atenção, né? não, presta atenção. Entrar em puberdade significa começar a produzir o sêmen. E isso acontecendo em julho, na primeira agosto, significa que daqui a uns 3-4 meses ele tem qualidade de sêmen suficiente para ser trabalhada. Entendi. Aí sim ele é fértil. Porque tem um período em que ele, depois que ele começa a produzir sêmen, que ele vai se tornar fértil. E não é uma garantia, ele tem que passar por um exame andrológico antes de começar. Mas aí existem algumas possibilidades. Por exemplo, muitas propriedades não têm mandado esses tourinhos direto para a central com 14 meses. O que elas têm feito? Elas colhem o sêmen desses animais, refrigeram e utilizam nas novilhinhas. Porque esse machinho, ele também não tem experiência de monta e tudo. Se você colocar no meio de novilhinha, que também não tem experiência de monta, você vai usar no máximo com uma proporção de 1:20 e ele tem uma taxa de aproveitamento de salto menor. Então ele não dá para usar em monta natural. E nem é interessante, porque uma genética tão boa, eu vou deixar só 20 vacas prenhas na minha fazenda? Para quê? De forma alguma. Então o que as pessoas têm feito é refrigerado este sêmen e faz IATF nas feminhas e joga ali em cima da vacada. O que você faz com isso? Você acelera o ganho genético dessa propriedade, porque se você vai mandar esse animal para a central, ele vai chegar lá com 18 meses, às vezes, e vai começar a produção de sêmen para depois ser colocado no mercado. Então ele na realidade acabaria usando mais cedo, mais para frente. Tá bem. Bom, uma outra pergunta que eu quero fazer, só que você vai responder depois do intervalo comercial, tá? Mas já vou deixar a pergunta sobre a circunferência escrotal. Hoje preocupa-se ainda muito nos sumários o tamanho ou a circunferência do testículo que, né, de acordo com pesquisas anteriores, não sei se a sua também diz isso, mas acho que não, por isso que eu já vi você falando ao contrário, que o tamanho do testículo, da circunferência, está ligado diretamente à fertilidade do touro, né? Ou seja, quanto mais boludo é o touro, quanto maior do touro, mais fértil ele é. Se eu não me engano, não é bem assim, né? Por isso a ultrassonografia de testículo, ela vai revelar isso. Vamos discutir isso aí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. CBN Agro. Oferecimento Pantanal Trading. Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos.
A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Confira. Látex Decora Fosco Mate lata 18 litros a partir de 479,90. Tinta Piso Coral lata 18 litros a partir de 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a um carro 0 quilômetro. Não fique de fora dessa. São 6 unidades em Campo Grande. Casa das Cores. Casa com você. Domingo é o melhor dia da semana e eu posso provar. As lojas de departamento do Shopping Campo Grande agora abrem mais cedo, todo domingo a partir das 11 da manhã. É mais tempo para você aproveitar. Shopping Campo Grande, presente na sua vida. Ele está de volta, meu Forte dá sorte. Agora com 23 carros zero, são 5 Fiat Toro e 18 Fiat Mobi e vales compras de R$500 todos os dias. Cerveja Brahma Lata 269 ml duplo malte 2,49. Coxa com sobrecoxa Belo pacote congelado quilo 7,99. Tem a Forte do dia. Arroz Casa Bem pacote 5 quilos tipo 1 15,49. Compre e concorra a 23 carros. Promoção Meu Forte dá sorte. Forte Atacadista. Você sabia que o Senac oferece soluções personalizadas para empresas expandirem negócios, inovar e desenvolver o time? É hora de alcançar resultados com soluções adequadas à realidade da sua empresa. Experimente Senac no seu negócio, seja ele na área da beleza, comércio, gestão, gastronomia, saúde ou TI. O Senac oferece cursos e consultorias com carga horária dinâmica, períodos flexíveis e possibilidade de escolha do local dos treinamentos. Saiba mais em ms.senac.br/empresas. Ligue 67-3312-6260 ou chame no WhatsApp 99949-2638. Senac, experimente o novo mercado. Sábado de Brasileirão na CBN. Os alvinegros voltam a se encontrar em Itaquera. Na quarta, goleada do Timão. Segundo, Corcher domina na área, toca pro meio, pra Robert, dividida, Juliano, bate, gol! Corinthians, Santos. Às 6 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento BDM Digital, o meio de pagamento que valoriza. CBN Agro. Apresentação: Éder Campos e Thaís Sintra. Oito horas e 54 minutos. O Paulo Cruz vem hoje? Vai acelerar aqui daqui a pouquinho? Não, tudo bem. Mas ele vem na programação. Vem na programação, na não programação. presencialmente. Não presencial. Né? O programa dele hoje é gravado, né? Mas incomoda do mesmo jeito, viu, Thaís? Incomoda. Nossa, Paulo Cruz, eu te contar, viu? Bom, legal. Aquele ser lá. Aquele ser. Paulo Cruz, um abração pra você. Deve estar ouvindo a gente. Um abraço pra Sheila também, né? Que é companheira dele, tá vendo sempre. Inclusive é ela que segura ele, porque senão aquele rapaz voava. Santa Sheila, viu? Santa Sheila. A gente agradece você, Sheila. Vamos voltar naquele assunto então de reprodução animal, sobre a questão da circunferência testicular. Outro dia eu estive num leilão e olhando os animais para venda, eu percebi que muitos dos produtores e nos sumários também, a importância dada pela circunferência escrotal. Esse touro tem 42 de CE e tem um de 37, 38, 39. As pessoas são tentadas a pensar ou até adquirir sêmen ou o touro baseado no testículo. É certo isso? Não. Não e sim. Não e sim. Na realidade, assim, o perímetro escrotal seria muito importante a gente saber com que a idade, o perímetro aos 365 e aos 450 dias. Essa seria uma informação importante. Ou o ganho que ele teve entre essas duas idades. O perímetro na vida adulta, ele não tem acima de 32 centímetros. Tem estudos da década de 50 mostrando pra gente que uma vez que o touro tenha boa qualidade de sêmen, isso não tem diferença na fertilidade dele a campo. Porque o que é o perímetro escrotal? Ele está relacionado com volume testicular
e fala da capacidade de produção espermática desse indivíduo. Passou no exame andrológico, tem boa qualidade, acima de 32, nessa proporção touro-vaca que a gente utiliza no campo, 40? Um para 25, um para 30, um para 40, um para 60, não faz a menor diferença. Ele vai dar conta do mesmo jeito. Um perímetro escrotal maior é bom para dentro da central, porque como ele tem maior capacidade de produção espermática diária por grama de testículo, ele vai produzir um pouco mais de dose. Então é volume, então. É volume, é volume testicular, na realidade. É porque o perímetro, ele tem uma ótima correlação com o volume testicular e é uma medida mais fácil. Quanto maior, mais volume de sêmen ele vai ter, mais quantidade, mas não significa que é a qualidade. Depende, por exemplo, se um touro de 36 centímetros Nelore, que tem o testículo alongado, ele pode ter o mesmo volume de um com 42, se ele for mais esférico. Entendi. Entendeu? Então, isso não importa. Mas nunca ninguém abordou dessa maneira esse assunto. Mas então, nunca ninguém abordou dessa maneira esse assunto, esse tema. Agora, quando a gente pensa em animal púbere, aí é que entra a diferença da questão da precocidade. O perímetro escrotal, aos 365 dias e aos 450 dias, ele consegue encontrar e prever bem os animais que são precoces e até os tradicionais quando eles estão entrando na puberdade. Mas eu não consigo achar aqueles animais abaixo dos 14 meses. Não é uma informação fidedigna. Porque eu tenho animais que entram em puberdade com 21 centímetros e tenho o super precoce, e tenho animais que vão precisar de estar com 28. Então, esse super precoce, aos 14 meses, o perímetro consegue achar 40% mais ou menos dos tourinhos. Aí eu preciso de outras formas de encontrar. Outras ferramentas. Por isso que a gente usa a ultrassonografia no projeto, que está trabalhando hoje com 5.000 animais em 45 fazendas distribuídas no Brasil inteiro. Porque a gente consegue identificar esse animal que tem uma eficiência do parênquima testicular melhor. Porque, às vezes, com um testículo menor, ele já entrou em puberdade. Então, o que a gente coloca é o seguinte: se você quer ficar dentro da média do país, continua usando só perímetro. Se você quer antecipar a puberdade desses animais, fazer seleção para precocidade mesmo, e encontrar o super precoce do seu rebanho, você vai ter que usar de outras estratégias. Só o perímetro não serve. Existem pessoas que são mais radicais, acham que o perímetro vai cair. Não vai cair. A gente precisa manter um perímetro mínimo, até para evitar que algumas doenças reprodutivas, como a hipoplasia testicular, retornem, né? Ele teve quando a gente começou a usar perímetro escrotal na década de 80, nos programas de melhoramento, o ganho foi muito grande. Por quê? Porque a gente tinha uma variabilidade genética alta e tinha muito problema de hipoplasia no zebuíno. Então a gente começou a eliminar com esse processo de seleção, os pequenos saíram. Mas isso nunca foi quanto maior, melhor. Até quanto maior, melhor, você tem um problema, né? Porque o testículo, ele trabalha numa temperatura de 5 graus abaixo da temperatura do corpo, e existem mecanismos ali para fazer a termorregulação testicular, para ele manter uma boa função, que são o descer o testículo, distanciar esse testículo do corpo. Aí você imagina, aquele touro que faz isso com 36 centímetros, o músculo que faz isso, o cremaster, que é um músculo esquelético, ele desce e sobe, carregando um peso menor. Aí agora eu tenho um touro com 45 centímetros e esse touro vai ter que fazer isso. Ele desce, ele sobe. Qual é o risco de chegar a uma exaustão muscular do músculo cremaster? É alta. Então, se esse touro precisar fazer esse movimento muito grande, daqui a pouco o testículo está caído, balançando e batendo no jarrete ali, ó. E aí ele começa a perder. Pode ter uma menor longevidade. Maravilha, gente. Infelizmente o repórter CBN já está no ar. Ficando bom, gente. Vamos pedir 2 horas a mais pro Estevão, viu? Vamos pedir sim. 2 horas, tirar o Paulo Cruz do ar da próxima vez. Gente, vamos embora. Doutora Eliane, muito obrigado. Lili, né? Eliane Viana da Costa Silva, professora aqui da Federal de Mato Grosso do Sul, mas já quero marcar, Thaís, para voltar uma outra oportunidade pra gente estar falando sobre isso, tá bom? Pra gente abordar melhor esse assunto aí. Muito obrigada, vai ser um prazer estar de volta. Beijo, obrigado. Até a próxima, professora, até mais. CBN Agro. Oferecimento Pantanal Trading. Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos.